Bom, então, boa tarde a todas e todos. É com prazer que a gente se encontra aqui mais uma vez no Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Hoje, o tema será a questão curda, a crise humanitária e geopolítica no Oriente Médio, e temos como professor convidado o professor Reginaldo Matar Nasser. Eu vou dar uma abreviada aqui no mini currículo dele, que é professor associado de Relações Internacionais na PUC de São Paulo e da pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que é feito pela Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Além disso, ele é membro da direção da ABRI, Associação Brasileira de Relações Internacionais, 2007 e 2009, foi pesquisador do IPEA 2011 e 2012, pesquisador responsável do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, o INEU, bolsista Erasmus, Universidade do Porto, pós-doutorado em Coimbra, líder do grupo de pesquisa GESI, que é Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, e livre docente desde 2019. Como mediador, nós teremos um colega pesquisador do nosso grupo de pesquisas, o CEPIM, o Valdir Godoy Buch Neto, que é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Além disso, compõe a diretoria do CEPIM. Antes de passar a palavra para o professor Reginaldo, eu gostaria de avisar aos membros do CEPIM, e unicamente aos membros do CEPIM, que haverá uma lista de presença como todos os encontros. Aos demais que estão aqui ouvindo, não precisa dizer que está presente, vocês acessando o link já conta a presença e com isso vocês já receberão o certificado. Apenas pro CEPIM, vocês têm que preencher o formulário que ou eu ou a Maria Olívia enviaremos em instantes. Então, sem mais delongas, boa tarde, professor Reginaldo, seja muito bem-vindo. O espaço é seu. Boa tarde, Felipe, boa tarde, professor Paulo Casella, professora Maria Luísa, Arthur, Valdir e todos os professores, professoras, alunos e alunos que aqui estão hoje nessa tarde. Antes de mais nada, agradeço muito o convite e eu, logo no primeiro contato do convite, eu sempre faço questão de esclarecer que eu não me dedico propriamente a pesquisar os temas relacionados diretamente com questões humanitárias e ou direitos humanos, mas há mais de 20 anos que sempre eu estou em diálogo com essa área, porque, evidentemente, eu estudo algo que repercute direto, toca direto, de forma dramática nesse tema, que é o estudo dos conflitos internacionais, né? Então, de certa forma, acompanho, né, as questões humanitárias em todas as suas dimensões, na medida que o estudo dos conflitos e as suas manifestações permite entender um pouco o tema que vocês dedicam, né? Então, é nesse sentido que eu procurei colocar no título, né, a respeito da chamada questão curda, né, o elemento da geopolítica, né, poderia colocar geopolítica, conflitos e direito humanitário, né. Bom, deixa eu tentar aqui. Aí você me deu um toque se eu conseguir. Está aparecendo? Sim. Está aparecendo? Felipe, está aparecendo aí, não? Professor, ufa, deixa que eu passo. Tá bom, então. Bom, então você já pode, eu vou te instruindo aí, você pode ir já para
questão aí do conceito de nação, Estado, Estado-nação, tá? Um minutinho só. A apresentação aí você já fez. Pronto, aqui? Já pode ir adiante, que é o terceiro. Aqui? Não está aparecendo. Pelo menos para mim não está. Mas, enfim. Acho que o mais importante aí são os mapas. Aí depois eu volto. Porque aí os conceitos a gente pode conversar. E depois você já pode colocar no primeiro mapa que tiver e eu vou falando aqui. Tá? Na minha tela aparecem os conceitos de nação, Estado e Estado-nação. Não está aparecendo para o público em geral? Não está aparecendo, não. Felipe, passa para mim, talvez eu consiga. Posso tentar por aqui, se você quiser. Eventualmente eu consigo. Então, se vocês puderem ajudando, eu vou falando aqui até localizar. Quer dizer, o mapa é fundamental. O restante, a gente pode conversar. Bom, então, acho que o primeiro elemento, a primeira observação que eu coloco para a gente, como uns pré-requisitos, os pressupostos para a gente entrar na questão humanitária dos curdos, propriamente dita, é reconstruir rapidamente a constituição do sistema interestatal, né, no Oriente Médio. Né? Para isso, o marco é o pós-Primeira Guerra Mundial. Né? Então, eu costumo dizer, de forma mais objetiva, que a gente, nas relações internacionais, na política internacional, vai estar operando basicamente com 3 eixos: espaço, população e recursos. Né? Então, a forma pela qual esses três se relacionam dá um sentido, né, para o que significa determinada unidade política ou não. Né? Então, o pós-Primeira Guerra Mundial, na região do Oriente Médio, é fundamental, né? Porque é um momento onde há a desintegração do Império Otomano, né? E a substituição por uma outra engenharia política. Agora sim, está começando a aparecer. Você já pode colocar no mapa, viu? Pode ir para o mapa. Depois eu volto para esse aí, tá? Aí. Então, como está mostrando o mapa, né? Quer dizer, todo esse espaço foi esquadrinhado, né, na substituição do Império Otomano de um outro jeito. Né? Então, esse pós-Primeira Guerra, de uma certa forma, havia, inicialmente, algumas opções ali para as grandes potências, para a região do Oriente Médio, após o final do Império Otomano. Né? Era voltar ao sistema. Voltar, eu estou dizendo que é um outro sistema colonial já experimentado principalmente pelos europeus, britânicos e franceses. Uma outra opção, né, que havia era a formação propriamente de um sistema estatal. Né? Acabou ficando no meio termo, né, que foi mais uma proposta liderada pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, né, que é o chamado sistema de mandatos. Né? Então, o sistema de mandatos que foi aprovado na Liga das Nações, inclusive tinha uma hierarquia, sistema de mandato ABC. Né? O mandatos, ele dizia mais ou menos que havia ali havia algum território, dentro desse território havia uma população que, pelo menos, eles entendiam que naquele momento essa população, essa comunidade não tinha condições para ter autonomia política, ou seja, para não ter a autodeterminação. Né? Lembrando que, em termos, pelo menos retóricos, né, era um tema forte na Liga das Nações, que era a autodeterminação dos povos. Né? E foi assim em algumas unidades políticas na Europa. Mas aqui, então, isso não entrou em questão. Então, a autodeterminação, dizia ali a Liga, virá em algum momento. Né? Até o momento que essa comunidade tenha
maturidade suficiente para que o faça, né? Não sendo assim, então vai ter um sistema de tutoria, né? Claramente uma ideia paternalista de que essas grandes potências teriam a responsabilidade sobre esses territórios, responsabilidade em todos os planos do que seriam as funções estatais, as funções governamentais, economia, questão da força, do uso da força, questão militar, e todas as questões administrativas, e um dia esses países poderiam alcançar a sua independência, né? Então, esse espaço aí foi esquadrinhado. Mas aqui eu chamo a atenção, depois eu passo um artigo recente que eu escrevi sobre isso, que é muito mal abordado, é muito mal informado, é muito mal comentado o caso específico, né? Por exemplo, da Turquia com os curdos, né? Que é a Turquia no primeiro momento, mas como nós vamos ver, é óbvio que vai ser com vários estados. Então, esse acordo com a Turquia, ou seja, realmente o final do Império Otomano, ele não vai se dar logo após a Primeira Guerra Mundial, como se diz. Ele vai ser posteriormente, né? Então tem o Tratado de Sèvres, que vai adiantar essa questão, depois tem que não está aqui, o Tratado finalmente de Lausanne, né? Eu vou dizer tudo isso porque é importante, só para dar um exemplo da questão curda, né? Como nós vamos focar aqui nesse momento. É que uma região já bastante disputada pelos britânicos e pelos franceses, já aparece no chamado Tratado Sykes-Picot, em 1916. Né? E uma dessas regiões é a região de Mossul. Eu vou dar o exemplo de Mossul, porque creio que ele exemplifica bem o que nós estamos conversando aqui. Então, a região de Mossul, atualmente Iraque, né? Na época não existia o Iraque, né? Então estava sob mandato britânico. Até então, a maioria da população ali em Mossul era de curdos, né? Os árabes e os curdos, mas a maioria era curda, né? Então, essa questão foi muito disputada. Lá em 1916, só lembrando aqui o Sykes-Picot, eu digo que foi o primeiro caso de Wikileaks da história, né? Porque houve a mediação dos russos, né? Da Rússia czarista, sobre a disputa entre França e Inglaterra, né? E depois, com a Revolução Bolchevique, o Trotsky, que cuidava das relações exteriores, ele pegou esses documentos, que era comum, diplomacia europeia, documento secreto, a diplomacia só era secreta. E o Trotsky divulga esses documentos, né? Então, há transcrição, né? E aí tem um momento que entre sites ficou, Mossul é meu. Não, Mossul é meu. Pareciam crianças brincando em torno de objeto desejo. Mas ali, esse objeto desejo, porque já naquela época, os britânicos já sabiam das reservas petrolíferas em Mossul, né? Os britânicos já foram os primeiros, muito antes de todos, os franceses, tudo, em 1915, 16, já tinham ali as suas empresas de petróleo, já estavam entrando na área. E depois que vai ficar mais claro por causa disso. Então, em torno dessa questão, houve uma disputa, né? Então, naquele momento, se constituiu o que vai ser o Iraque, ainda a Turquia disputando, e o Império Britânico, né? Na resolução, entre aspas, né, dessa questão, que Mossul vai ficar no Iraque, né, e já constituindo o Estado iraquiano, né, como um elemento importante, que ele já vem antes de 1925, mas o que é importante é que, ao fazer isso, né, eu creio que aqui já há sinais importantes do que vem acontecendo até hoje, que, infelizmente, na região é algo frequente. As grandes potências, as potências regionais, elas vão acabar se acertando. Então, há um acordo entre o Império Britânico e a Turquia, claro,
relação assimétrica muito grande, a Turquia, né, o Império Otomano tinha perdido, mas a Turquia não quer dizer, se desfaz de Mossul, né, Mossul acaba sendo a Inglaterra, e, ao mesmo tempo, é óbvio, fica configurado que Mossul é do Estado iraquiano, que é do Império. Então, portanto, o sinal, você pode passar o mapa de baixo? Né? Então, o que nós vamos ver, esse esverdeado, sem os estados, né, vamos imaginar aqui, não deu para eu sobrepor os dois mapas, ainda não tem esses estados. Então, toda essa parte verde, né, era a parte de população curda, né? O que nós podemos dizer da nação curda? Quer dizer, nação não necessariamente tem que ter uma continuidade territorial, uma delimitação, né? Então, é só uma comunidade que se une por compartilhar uma história, uma cultura, uma religião, uma identidade, né? Mas, claro que ela tem ali um lugar de concentração, né? Então, quando termina o Império Otomano, isso começa a se constituir, esse espaço, com essa população e esses recursos, são as três variáveis que eu coloquei, vai ser esquadrinhado. Então, os curdos vão ficar, a grande maioria, na Turquia, uma parte, né, na Síria, logo acima, ali na fronteira com o Iraque, outra parte, norte do Iraque, e Irã. A grande maioria é isso, né? Então, na verdade, eles, ao constituir os estados, essa nação se desmembrou e passou a ser inclusa em vários estados nacionais como esse, né? Então, a proporção, né, depois a gente vê, mas só para não sair aqui do mapa, ainda a grande maioria da proporção de curdos, a população na Turquia, chega a 20%, né? Os outros têm 8%, 5%, 9%, a Síria 7%, 8% da população total do país. Então, o elemento fundamental ali passou a ser a Turquia. Muito bem. Então, a partir daí, né, quer dizer, e já nesse contexto, toda aspiração, né, toda e qualquer aspiração nacional, né, quer dizer, nacional no sentido de Estado nacional, quer dizer, que essa nação venha constituída a Estado, ela passou a ser lida como ferir, né, como são as narrativas, ferir a autonomia dos outros, né? O problema se inverteu, né? Quer dizer, parece que os curdos foram alocados ali por um deslocamento populacional, mas não é verdade, a população está no mesmo lugar, ela foi esquadrinhada, né? E a partir desse esquadrinhamento, é claro que passou a haver vários problemas de várias ordens, né, de integração dentro desses estados nacionais. Então, lembrando que, no sentido, o elemento da religião, a grande maioria dos curdos são muçulmanos sunitas, né? Mas essa variável nunca contou, nunca foi um elemento importante em nenhum desses casos, nem mesmo no Irã. Depois a gente pode conversar sobre isso. Então, eu vou agregar outros elementos aqui para a gente entender um pouco isso. Mas esse que eu apontei com vocês é uma tônica, quer dizer, a questão curda, embora ela se disperse, etc., ela vai ser um elemento, né, fundamental em quase toda a crise do Oriente Médio, dessa região. Claro, não que se desrespeita ali, mas na Líbano, Jordânia, Palestina, Israel, não. Mas no entorno desses países, toda e qualquer, quer dizer, qualquer questão que aconteça no Iraque, qualquer questão que aconteça na Síria ou na Turquia, o elemento, né, a variável, de alguma forma, das organizações representativas do povo curdo, na sua grande diversidade, ela vai entrar no tema, né? E, ao ela entrar, imediatamente se estabelecem sistemas de alianças, os mais variáveis, os mais flexíveis, né? Então, portanto, são mudanças repentinas. Depois eu vou falar aqui da guerra da Síria, né? E os curdos sempre ficam, infelizmente, acaba aparecendo essa ideia, como massa de manobra,
Né? Então, esse é um dos elementos que a gente vai abordar aqui. Um anterior, só para dar uma dimensão da população, que são, acima, são estimativas de 2017. Então, hoje é mais ou menos isso, é de 2017, 2018. Essa daí. Né? Veja que entre 30 e 45, hoje eu não consegui, não tem ninguém que precisa isso, mas é mais ou menos isso. Então, a gente pode... Os 18% aí da Turquia, leia-se, é 18% da população da Turquia, tá? Não em relação à população curda, é óbvio. Se a gente fixar aí um máximo de 45, então a Turquia tem quase 50%, né? Chega quase... Os curdos da Turquia, quase 50% do total da população curda, né? 18% da população da Turquia, né? E assim por diante aí do Irã. Veja que é muito interessante isso por outras razões. Embora o número de curdos no Irã seja maior que o da Síria, nos últimos anos, com a guerra da Síria, toda vez que a gente abria jornal, né, abria jornal, falava, os curdos, era o curdo da Síria, não é do Irã. Né? Então, ou seja, o que eu vou trabalhar aqui também? Ao mesmo tempo que a gente fala curdo, né, e, portanto, nos remete a uma identidade, né, e, portanto, a uma nação, ao mesmo tempo, pode colocar no mapa, por favor. Pode descer mais um, mais outro. Isso. Mas, ao mesmo tempo que essa separação se deu, então, nesses 100 anos, ao longo desses 100 anos, desculpa, cada lugar dentro dessa identidade, começa a aparecer diferenças, particularidades, especificidades. Então, vai ter o curdo da Turquia, vai ter o curdo do Iraque, o curdo da Síria, o curdo do Irã. Então, já tirando o equívoco, não existe, quer dizer, literalmente, né, o curdo. Né? São 100 anos, né, de experiências diferentes, de desenvolvimento econômico diferenciado. Né? Então, você vai tendo uma diferenciação muito grande, né, dentro desse universo curdo. Então, quando também se começa a falar, né, que houve, depois eu comentar também, podemos comentar, houve há 2 anos um plebiscito, né, pela autonomia. Né? Então, a gente abriu o jornal e falava Kurdistão. É o Kurdistão do Iraque. Não é de outro lugar, é do Iraque. Que também tem uma especificidade. Nós vamos ver, nós vamos olhar aqui no mapa, o Kurdistão do Iraque, em termos de região, comparado a todos, é a região mais rica que tem. Então, é muito petróleo, quase um terço do petróleo do Iraque. Né? Então, a diferença também interna, então a diferenciação não é só regional, mas a diferenciação social e econômica. A desigualdade econômico-social entre os curdos do Iraque é imensa. Por quê? Porque tem uma elite curda no Iraque, uma elite política, econômica, intelectual poderosa. Coisa que não acontece, por exemplo, com o Kurdistão da Síria. Já é uma outra realidade. Então, ao longo dessa história, isso é bom que você tenha, esses elementos foram também se diferenciando. Então, cada um tem as suas representações políticas, ideológicas, como qualquer nação. Então, é o famoso PKK, que era a organização originalmente marxista-leninista, que atuava dentro da Turquia. Né? Então, o PKK não é marxista-leninista, mas é claramente de esquerda. O domínio no Kurdistão é mais à direita, tem outros posicionamentos políticos diferentes, quer dizer, não luta pela essa ideia de um Kurdistão amplo, é o Kurdistão iraquiano. Né? Então, você tem uma diferenciação muito grande nesse universo. Né? Então, para remeter para os dias de hoje, quer dizer, olhando, né, um pouco essa região, nós vamos ver, portanto, todo esse processo distinto de diferenciação. Eu não sei, eu posso, ao invés de deixar tudo para o final,
eu posso responder algumas questões. Me parece, eu tenho que estar treinado. Eu estou olhando para o mapa, olhando para vocês e vou olhar as perguntas. Então, se alguém puder ler para mim, se tiver alguma questão. Não, professor, com relação às perguntas, ao final da sua palestra, o Valdir será o mediador, ele vai encaminhá-las, a gente vai fazer essa dinâmica sem problemas. Então, tá bom. Então, pode adiante. Você pode ir para o seguinte. Né? Pode listar todos, pode ser todos. Então, veja, o que eu fiz aqui? Então, é muito interessante. Quer dizer, o critério, o viés que eu vou colocar é que as questões humanitárias que aparecem para os curdos é quando há algum conflito, quando há alguma guerra, seja entre estados, seja algum processo revolucionário. É nesse momento não que a questão não esteja lá dormente, ela vai, né, aparecer na superfície, ela vai ganhar uma dimensão. Então, é natural, né, compreensível, é lógico que apareça, por exemplo, algum desse estado, seja Turquia, seja Iraque, seja Irã, seja Síria, que entra em guerra, acontece o quê? Pode aparecer a fragilidade desse estado, momentânea, e as organizações políticas vão aproveitar a circunstância para reivindicar autonomia. Então, para eu falar rapidamente desses momentos, mas todos esses momentos, né? Na verdade, é interessante que eu aproveitei essa listagem aqui, que o Intercept que fez, e disse assim, falando em nome dos americanos, todas as vezes que nós, americanos, traímos os curdos. Mas eu acho que traduz isso, porque é grande potência quando envolve, mas, obviamente, que não é só os Estados Unidos, pelo contrário, são as articulações regionais. Então, esse primeiro momento, entre 1900, só para dar esse exemplo já inicial, entre 58 e 63, esteve no governo do Iraque um governo comunista. Pouco falado isso daí. E, nesse momento, também havia substituição dos britânicos pelos americanos, que até então mandava ali a Império Britânico. Então, o que os Estados Unidos fez? Começou a se aliar aos curdos. Né? As organizações curdas do Iraque, né? Para tentar combater. Então, logo a crise passa, e aí vem ao poder em 1963 o Partido Baath, nacionalista, os curdos vão ficar em maus lençóis de novo, né? Porque todo esse jogo é usado por quê? Pelo conhecimento de determinado território, pela inserção secular que tem no território que está disputado, enfim, eles passam a ser um elemento estratégico. Né? Então, década de 70, um outro contexto. Os Estados Unidos estava próximo do Irã. Né? E ali estava armando os curdos iraquianos. Nesse contexto, continua que é um dos momentos piores para os curdos. É a guerra Irã-Iraque, que durou 8 anos. Depois eu vou mostrar alguns episódios. Um dos episódios conhecidíssimos aí é de arma química, que foi utilizada em várias cidades curdas. Até hoje é uma discussão, em alguns casos, se for os iraquianos ou os iranianos. Eu diria que foram os dois. É mais fácil falar que foram os dois, não importa. O desastre foi imenso, foi um horror, né? Essa guerra química que envolveu. Mas nós vamos ver que era disputa de território, era fronteira, são lugares importantes ali na fronteira entre Iraque e Irã, né? Que é já a década de 50. Guerra do Golfo, mesma coisa. Quer dizer, você vai dizer, mas o que tem a ver com os curdos? Olha, quando há a Guerra do Golfo, quando há o ataque da coalizão ao Iraque, enfraquece o governo do Iraque. Enfraqueceu o governo do Iraque, os curdos iraquianos vão levantar bandeira de autonomia. Né? Tão logo passa a intervenção norte-americana, os Estados Unidos, por isso que ele coloca aqui, vai cruzar os braços, Saddam Hussein vai usar todo o seu poderio militar para reprimir os curdos. E é uma repressão brutal. Né? 2003, aí é um outro contexto. Realmente, a partir de 2003,
até hoje, até os dias de hoje, os curdos é um dos momentos onde os curdos do Iraque, né, o Kurdistão iraquiano, ganha maior autonomia. Né? E ninguém fez isso pensando em autonomia de curdos, soberania de curdos. Fez no sentido de entender que um Iraque descentralizado, fragmentado, é um Iraque fraco, é o Iraque, o Estado iraquiano. Então, um apoio muito grande. Tanto é que o Kurdistão do Iraque tem uma relação comercial e política muito forte, por exemplo, com Israel, com os Estados Unidos. Né? Então, ele ganhou uma autonomia muito grande nesse processo, como eu disse, chegando a fazer um plebiscito. O plebiscito foi aprovado, mas não foi implementado. Por quê? Porque aí incomoda um grande parceiro do Ocidente, que faz parte da OTAN, que é a Turquia. Então, quando a gente fala na coisa do Oriente Médio, que é uma peça, né, virou senso comum isso, se move uma peça do xadrez, mas é literalmente isso, você vai rearranjando. Entrou isso, a Turquia entra imediatamente. Né? Então, por quê? Porque a Turquia vê qualquer possibilidade, mesmo lá no Kurdistão do Iraque, de autonomia dos curdos, eles entendem que isso pode se difundir, pode espalhar, e vai lá para dentro da Turquia, que tem 20% da população. Né? Mas também, um momento interessante aí não está aqui, 2000, foi que, na Turquia, final da década 90, início de 2000, começa a ascensão do Erdogan e do AKP, é o seu partido. E o Erdogan tem uma ideia, eu estou falando genial aqui no sentido maquiavélico, que é o seguinte: olha, para a gente chegar ao poder, nós precisamos do apoio dos curdos, seu partido, que ele estava ali crescendo. Então, ele começa a se aproximar dos curdos. Então, ele começa a se aproximar dos curdos na Turquia, é eleito com boa parte da votação dos curdos da Turquia, quer dizer, eles há um respiro mais aliviado aí dos curdos da Turquia, mas quando vem, então, as revoltas árabes, 2010, 2011, principalmente a guerra da Síria, você vê aparecer revoltas, grupos armados, né, ali na região, nós já vamos ver no mapa, então volta a acender o alerta de ameaça, a Turquia começa a mudar de novo. Então, ou seja, a dinâmica ali é impressionante. 2, 3 meses as coisas mudam. Por quê? Mas todas em função de correlação de força. Né? Aqui, eu diria, e muita coisa não ajuda a entender, mas aqui, uma das ideias do pensamento realista em relações internacionais ajuda a compreender, pelo menos isso, que é a questão de que os curdos são bons aliados, até quando ele não tenha um poder suficiente para ser autônomo. É essa a questão. Né? Então, eles vão medir nesses graus. Né? Então, por exemplo, os curdos foram fundamental, aí pode descer. Depois eu volto a esse caso, senão depois eu volto a isso. Não, pode ficar lá. Eu vou voltar, mas eu vou o mapa. Pode voltar o mapa. Só para a gente ver se dá para vocês verem, né? Não tem. Não, desce, desculpa. Ó, tá vendo? Por isso que eu gosto de passar. Eu sou bastante anárquico. Pode descer no mapa. Depois eu volto para esse caso aí. Mas é para mostrar. Então, vamos entender um pouco aqui esse mapa, depois a gente desce. Então, veja lá Mossul, né, que eu comentei. Está ali pertinho, né, do Kurdistão. Então, foi essa briga lá que eles tiraram do Kurdistão. Então, se a gente olhar ali, fronteiras, né? Síria, ali em cima, Turquia, Iraque, né? Veja que é muito sensível tudo isso daí. Muito sensível. Né? Alguém que começa a ganhar um pouco de poder e tal, pode ser. Aqui, já uma outra coisa, não sei se está meio confuso, mas
E eu gosto aqui, parece pegada, né? A gente andando, né? As pegadas do petróleo. Né? Pegadas de... Tem um outro aqui melhor que eu já passo, no de baixo. Inclusive do Estado Islâmico, né? Não, pode ser. Não, acho que você está subindo, pode ser. Aí, começa a aparecer, não sei se dá para ver. Então, veja, gasoduto e oleodutos passando por todo o Iraque. E esse pontilhado, é só para dar uma ideia aí, é um que está sendo planejado pelos americanos, franceses e ingleses para evitar os problemas ali no norte, porque é, né, mais ao norte, que é uma estratégia de sair fora aí da região conflituosa. Mas se vocês olharem lá, se der para notar, é uma região muito rica de petróleo, e as que não têm petróleo é onde passa oleoduto e gasoduto. Então é muito disputado isso, muito disputado. Né? Então, foi o ano passado, quer dizer, que os turcos, o exército turco, os Estados Unidos, o Trump, deu bandeira verde, os turcos entraram dentro do território da Síria, né? Ocuparam lá várias cidades e foi um massacre dos curdos. E depois voltaram. Ninguém fez absolutamente nada. Né? Então, houve também um momento que os turcos foram, o exército turco, as forças da Síria foram condescendentes, inclusive ajudaram os curdos do norte da Síria. Por quê? Porque, ao lado dos iranianos, foram os únicos que combateram o Estado Islâmico no terreno. Ninguém fez isso. Só os curdos e os iranianos, né? Mais especificamente fora do Iraque. Então, deixaram lá os curdos. Todo mundo estava sonhando, acho que chegou aqui para a gente, até de um jeito romântico, o que quisera eu que isso fosse verdade, né? Quer dizer, foram bravos combatentes, teve as unidades das mulheres curdas, mas tão logo as grandes potências tiraram o apoio, eles foram derrotados. Né? Então, lá no norte, tem, inclusive, organizações autogestionárias muito importantes, mas militarmente é frágil diante dessa situação. Então, tão logo o exército turco resolveu entrar, acabou. Né? Pode descer. Essa eu acho que dá para ver o melhor. Né? Não sei se está dando para ver. Infelizmente, eu não consegui uma. Mas olha, essa. Então, campo de petróleo, essa coisinha preta aí. Né? Tudo riscadinho de preto. Boa parte da região aí do Kurdistão iraquiano. Né? E aí dá para ver melhor os oleodutos aí de petróleo, né? Que vão passa pela Turquia e ali em cima da Síria. Então, como eu disse, tudo muito, muito disputado, muito palmo a palmo, terreno a terreno, né? E portanto, não há as fronteiras aqui, embora elas existam, não muito bem delimitadas, né? Como nós vimos, é uma população contínua, então os contatos também entre as populações, entre as comunidades, são muito grandes. Agora sim, pode subir. Antes. Isso, pode ir, mais. Então, aqui, nesse mapa anterior, pode descer um pouquinho, que você acabou de passar. Esse aqui nós vamos ver. Foi um dos lugares que teve massacre na guerra Irã-Iraque, bem na divisa. Pode subir, nós vamos mostrar se tem alguma coisa aí da cidade. Mais. Esse mapa não está bem. Mais. Aí. Esse é um momento que foi uma foto de um lançamento de um míssil com arma química. Pode subir. Esse foi uma foto horrorosa, tem cada foto que é impossível de ver aquilo. E foi feito um quadro muito representativo das mulheres e crianças que foram mortas aí. Né? Pode subir um pouco. Aí. Né? Então, aí foi essa coisa da guerra química ali, em toda aquela região. Né? E os Estados Unidos é muito interessante, foi em 88. Né? Aí
um dos argumentos do Bush atacar o Iraque em 2003 foi isso, né? Demorou um pouquinho. Porque, à época, inclusive, um ex-agente da CIA, que é um historiador, ele até já deu entrevista para a Globo News, ele chama Stephen Pelletieri, é um grande historiador. E ele testemunha, ele tem documento dizendo que alguns desses lugares que ele chegou junto com os jornalistas, e disse ele, eu não entendo isso, que tem as armas químicas diferentes, né, do Irã e do Iraque. E tem uma delas, eu me lembro qual, que davam uma roxidão, que era um dos sinais, embaixo da unha. E ele disse que essa daí era do Iraque, não era do Irã. Então, uma dessas comunidades que eles chegaram, as pessoas estavam assim, e foi divulgado em toda a mídia que foi o Iraque. Então, também, por que eu estou dizendo isso? Porque fica o sabor das circunstâncias, você usa o que você quiser. Né? Os dois atacaram, mas aquele que vem, então veio apenas, num certo momento, para o Iraque, porque passou a ser conveniente. Né? Também tem uma declaração do Bush, pai, 6 anos depois da Guerra do Golfo, então, 1997, mais ou menos, ele fala para o Washington Post, eu acho que nós erramos, fomos enganados pelo Saddam, porque ele começa aquele conjunto, né, uma enormidade de helicópteros e não sei o que nós detectamos. Ele disse que era uma movimentação de funcionários do exército, mas não era ataque aos curdos. Mas nós não conseguimos perceber isso. Né? Então, 7 anos depois ele vem. Então, por isso que o Intercept, né, veio com essa matéria todas as vezes que nós traímos. Aí pode descer, aí já pode voltar lá para a Guerra do Golfo. Então, um momento aí. Aí é um desses mísseis aí que foram lançados. Né? Então, lá, tal como fez em Hiroshima, eu não coloquei aqui, tem um prédio, um museu, foi feito, tem esses objetos que caíram em termos de manifestação pela paz lá na região. Pode descer. Então, eu falei Pode descer. Então, aí eu acho que também dá um pouco, né, uma dimensão, acho que melhor, e aí do Kurdistão, que seria o Kurdistão autônomo, que é o iraquiano. Né? Então, vocês veem ali que a Síria, né, tem uma pequena região ali na fronteira, maior parte na Turquia. Né? E nesses casos agora, eu não sei dizer, mas os curdos do Irã não entraram nisso. Né? Claro que tem uma repressão muito grande, mas poderia ter, mas não tem aparecido politicamente. Eu não sei dizer muito sobre isso. Por que disso? Pode descer. Então, aí eu falei do referendo, né, que houve. Né? Então, há sempre essa ideia, inclusive, de uma federalização do Iraque, né, que seria mais ou menos os curdos aí no norte, os sunitas no centro e os xiitas no sul. Né? Essa foi uma ideia dos Estados Unidos para causar... Não é porque está querendo dar autonomia para ninguém, para causar fragmentação. Né? Fragmentação do Iraque. Isso não se concretizou, mas, como eu disse, sistema de impostos, de distribuição de renda, hoje é bem descentralizado. Isso não quer dizer que é bom, tá? Porque o que aconteceu? A população sunita empobreceu demais. Os governos iraquianos pró-xiitas, né, dirigiram especificamente, né? Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, porque essa questão de sunita, xiita, curda, eu não entro nessa. Quer dizer, essa coisa é manipulada, ela é dirigida. Tem no Wikileaks, tem mensagens entre militares americanos durante a ocupação, e alguns deles dizem, puxa, o Iraque está numa situação muito ruim. Aí, por que está ruim? Eles dizem, porque sunitas, xiitas e curdos estão juntos. Isso nunca pode acontecer. Né? Falam isso explicitamente. Né? Então, tem que causar essa divisão. Então, portanto, houve um empobrecimento muito grande da população sunita.
que vai engrossar as fileiras do Estado Islâmico. Então, não se iluda, não vai lá do Estado Islâmico porque está com o Corão na mão, porque é fanático, é porque é pago. O Estado Islâmico criou uma rede, né, muito grande, era remunerado todos eles, o Estado Islâmico dominou postos de petróleo, empresas de barragens elétricas, distribuição de energia, não era aqui o objetivo, mas se a gente colocar um mapa do Estado Islâmico, é muito interessante, né? O Corão vai atrás do petróleo, né? Então, onde tem petróleo, eles vão, né? Todo esse oleoduto, esse gasoduto, né? Eles dominaram tudo. E, em cima disso, dessa população sunita, de jovens, marginalizados, que viveram todo esse período de guerra. Quer dizer, se a gente colocar a invasão de 2003, a partir daí, né, uma criança que tinha 8, 9 anos, né, 5, 6 anos, 7 anos depois, tem 17, 18, 19 anos, 20, que vai engrossar essa fileira do Estado Islâmico. Tá? Então, essa ideia também dessa distribuição, e também o Sul, com os xiitas, também desenvolveu mais, cresceu mais, se articulou com o Irã, né? E os sunitas ficaram, a grande parte da população, bastante excluída. Então, mas há esse modelo. E aí Erbil, né, que é a capital, uma cidade muito, muito rica, muito próspera, né? Tem uma elite lá, curda, muito, muito importante, que define hoje, veja, os rumos do Iraque hoje não se faz sem alguma forma de apoio ou cumplicidade com a elite. Veja, estou falando da elite curda, não estou falando da população curda, com a elite curda. Né? Então, isso é importante. Pode ser. Então, uma radiografia aí melhor, acho que todo mundo... Então, Rojava, né, que se falou muito, né, dos curdas, mulheres de Rojava, né, uma região importante, tem uma comunidade curda bastante ativa politicamente, que combateram realmente, né, foram importantes, mas tão logo eles deixaram, né, de cumprir isso, porque era útil, né, para o governo sírio, era útil para o governo da Turquia até alguém, num primeiro momento, combater o Estado Islâmico. Né, porque é a mesma coisa, o Estado Islâmico foi apoiado por todos esses, depois viram o que deu, voltaram atrás, né? Os Estados Unidos, França, a própria Turquia, né? Pode descer. Bom, então eu quis trazer aqui um pouco para vocês uma ideia geral, né? Poderia desenvolver mais especificamente cada caso desse, mas a ideia é que ao mesmo tempo, tem uma questão curda, sem dúvida nenhuma. Há também, no plural, várias questões curdas, né? Porque, ao longo desse século, essas comunidades foram adquirindo experiências diferentes na relação com os respectivos estados, as representações políticas, né? As organizações, os partidos, né? Mais à direita, mais à esquerda, mais aliados da própria... eu esqueci de mencionar, o partido... do Kurdistão iraquiano, que eu esqueci o nome, ele é aliado da Turquia. Né? Então, ele está mais próximo do governo turco do que dos partidos representativos dos curdos na Turquia. Por quê? Porque a afinidade é ideológica. É essa que é a questão. Quer dizer, afinidade ideológica é no sentido, né, do objetivo final. Quer dizer, eu diria que essa elite curda da Turquia não traz mais, já há um tempo, o seu objetivo, que é criar uma nação curda em todo lugar. Não, já se abstiveram disso. Eles, se criar a nação curda, vamos dizer assim, dentro do Iraque, para eles, tá ok. Né? Então, essa disputa entre eles é uma disputa importante. O que é importante para as questões que nós estamos vendo aqui? Para não usar outra palavra, né? Como diz o Intercept, de traição, também traição dos curdos, eles são pouco sensíveis a essas questões humanitárias que estão acontecendo
mais frequentemente com os curdos que estão na fronteira com a Turquia. Você não tem, vamos dizer, ajuda econômica, ajuda humanitária dessa elite curda do Iraque para esses outros curdos. Não tem essa identidade, não há. Como há também essa proposta mais ampla, né, dessas organizações de Rojava, que aí sim tem um projeto mais próximo dessa questão que nós estamos falando, né? Então, é triste ver isso. Então, tanto é que quando eu, particularmente, estou estudando ali na região, Rússia, Turquia, Estados Unidos, e é um sistema de aliança intricado. A questão é interessante, é o seguinte: ninguém faz algo lá sem ter aliança com os curdos. Mas, tão logo se faz aliança, os curdos são reprimidos. Esse que é o dilema. Então, toda a luta com o Estado Islâmico naquela região não tinha como fazer sem os curdos. Se fez apenas com bombardeio aéreo. No terreno foram os curdos. Mas, como eu disse, tão logo o Estado Islâmico foi derrotado, sumiu os curdos. Acabou, não tem, já não vê mais. Antes era aquela coisa, olha os curdos, que bravura, né? A imprensa falando. Todo dia a gente tinha uma notícia dos curdos. Sumiu. Porque o Estado Islâmico foi derrotado, não precisa mais deles. Né? Pelo menos temporariamente. Logo, logo eles voltam. Então tem esse muito cíclico. Os governos se aliam. O governo do Assad, durante muito tempo, se aliou aos curdos, com essa intenção, né? Dos problemas com a Turquia. Aí não, se o governo do Assad se articula e se aproxima da Turquia, os curdos saem fora. Então não tem nenhuma tipo de aliança ou de apoio mais duradouro aos curdos. De nenhuma forma. De nenhuma forma. Então, realmente, é uma situação muito complicada para várias comunidades, alguns outros lugares não, como eu disse, mas várias comunidades curdas, e eu diria, hoje especificamente, o principal problema é ali Turquia na Síria, né, fronteira daquelas comunidades, né, muito mais do que o Irã, ou muito mais, pelo menos do Irã a gente não sabe muito, mas muito mais do que os curdos do Iraque. Então, há uma questão curda, e podemos dizer no plural, há, né, questões curdas. Né? Essa que é a questão. E isso é interessante, as grandes potências, para atuarem na região, precisam dos curdos. Mas, ao mesmo tempo, tão logo não necessitam dos curdos, eles entram em baixa. É isso. Sei. Obrigado, professor Reginaldo. Bom, eu passo a palavra, então, agora para o Valdir, mediador, que ele vai articular as perguntas. Valdir, por favor, não esqueça do seu microfone. Tá certo, todos me ouvem? Boa noite, professor, boa noite, demais organizadores. Professor, foram feitas ao menos 3 perguntas no chat. Eu pensei em agrupá-las em 2 blocos, certo? Para que a gente facilite a temática de aproximação. Aproveitando, já que o senhor trouxe a questão das grandes potências, a Pamela pergunta, na verdade, é quase mais uma narração. Após a queda do califado do ISIS, por muita influência do IPJ, né, a Unidade de Proteção das Mulheres e Exército Feminino dos curdos, e outras guerrilhas curdas, a Síria parou de apoiar o território de Rojava. Eles pararam de ter muita participação na política síria? Pergunta a Pamela. E eu gostaria de emendar essa pergunta, professor. Desculpa, eu não ouvi o finalzinho. Certo. Não ouvi. Eu vou repetir. Ela pergunta se a Síria parou de apoiar as guerrilhas curdas em Rojava. E se sim, eles pararam de ter muita participação na política síria. Gostaria de já emendar na pergunta da Pamela, como se posicionam atualmente, na visão do senhor, Damasco, Moscou e Istambul, respectivamente? Porque nós sabemos que esse jogo de fronteiras tem muito a ver com a participação russa e o apoio russo em muito ao regime Assad. Tá bom. Bom, a primeira, eu falei um pouco, mas sim, hoje
os curdos na Síria não têm mais utilidade, não tem mais serventia nenhuma para o governo Assad, né? A gente olhar na história, já antes do pai do Assad, o Hafez, era a mesma política, né? Era a mesma política. Então, logo, quer dizer, quando havia os problemas com a Turquia, a lógica era essa, se aproximavam dos curdos. Quando há aproximação, rejeita a questão dos curdos. E mais até porque, além de tudo, não é só porque é curdo, né? Porque a proposta dos curdos de Rojava, pelo menos das organizações, que tem várias lá, que se estabelecem, são propostas de esquerda. São propostas que vão contra, claramente, o governo do Hafez Assad, né? Eu acho que, infelizmente, eu não sei, não. Acho que é só no Brasil que acha que o Hafez Assad é de esquerda, né? Essas coisas. Mas eles são contra. Então, hoje, é isso que eu estou dizendo, é embaixo. Eu lembro lá na PUC, há 2, 3 anos, todo mundo queria fazer TCC de curdo. Sumiu, ninguém quer mais, não. Os alunos vão tudo na onda, né? Você vê essa onda. Então, parecia... Eu queria acreditar que era tudo legal, tal, mas, coitado, eles estavam sendo usados, né? Mas isso não desaparece. Ali é uma tradição importante. Eles têm muita relação com o PKK, né? Que é uma grande organização de esquerda dos curdos na Turquia, né? E muito distante dos curdos do Iraque, né? Bom, Rússia, Turquia e Síria. Olha, tem alguns orientandos. Agora eu estou. Os estudos de Oriente Médio, meus orientandos, eu estou dirigindo. Você tem que estudar isso. E aí eu tenho um aluno que fala russo, lê bem russo, tudo está estudando a Rússia no Oriente Médio, que é pouco estudada, viu? Vocês não vão acreditar. Não é só aqui é pouco e no exterior também, proporcionalmente, né? Eu diria assim, numa palavra, tanto a Rússia, com liderança do Putin, e o Erdogan, Turquia, eles são, mas literalmente, eles são extremamente pragmáticos. Eles têm uma capacidade de mudar e de agradar a todos, sem parecer que está agradando, né? Porque você olha o Putin e fala, Putin não tem nada de mineiro, né? Mas só para dizer o seguinte, o Putin, a Rússia, hoje, um grande aliado, sempre foi, mais ainda do Irã e da Síria, né? Praticamente foi a Rússia que garantiu a manutenção do governo Assad. O Assad chegou a ter 10%, 15% do território, né? Ao mesmo tempo, a Rússia está cada vez mais próxima de Israel, né? E o caso da Turquia, idem. A Turquia chegou, foi problema com os curdos, né? Isso que foi bom. A Turquia, coisa que é difícil, eu não estou lembrado quem fez isso e saiu impune. A Turquia chegou a bater um caça russo que estava voando no território. Não sei se vocês lembram disso, há uns 4 anos. E o que aconteceu? Ficou por isso mesmo. Depois você acertou lá com o Putin, né? Então, eu diria o seguinte, só para... Se eu pegar ali, tanto que veio da Primavera Árabe, tanto o norte da África, né, chegando ao Oriente Médio, ao Grande Oriente Médio, a constatação, eu faço o seguinte, não há nenhum Estado árabe com condições de ter algum tipo de articulação ali na área. Com exceção de quem? Que é outro elemento importante nisso, das monarquias do Golfo Pérsico. Então, as grandes referências nossa política, etc. Síria, acabou. Egito, acabou. Iraque, acabado. Líbano, tudo arrebentado. Política, economicamente, militarmente, né? Então, estou dizendo que os ex-impérios estão aparecendo, né? Não é casual isso. Turquia, Irã, os russos vão gostar, mas o Império Czarista. É isso. Exato. Entendeu? E eles aqui estão. E eles conseguem. Agora, a Turquia e a Rússia estão entrando na Líbia, coisa que nunca fizeram. Então, com esse, vamos dizer assim, retraimento norte-americano, né, essa presença aumentou. E, no caso específico, eu vou dizer, eles se relacionam, se organizam
em função das circunstâncias, e os curdos vão ficar, como diz os portugueses, a ver navios. Certo, professor, muito obrigado. Vou fazer aqui um segundo bloco. Ideologia e pragmatismo, então é a temática desse nosso segundo bloco. O Abraham Goldstein pergunta por que não foi criado o Estatuto dos Curdos ou um mandato específico para a região curda. O senhor tratou bastante disso ao lidar com a briga de Mossul, né? As membrar regiões pelas potências na Primeira Guerra Mundial, ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, os curdos não eram uma questão, como até hoje, pelo visto, eles permanecem não sendo. O Nelson Vieira pergunta, pode-se dizer que esse papel em que se encontram os curdos de ser uma peça útil se dá porque, entre outros fatores, não possui controle do espaço e recursos, que se junta de alguma maneira com a pergunta do Abraham Goldstein. E eu emendaria, professor, nós temos na Turquia, sudeste da Turquia, população curda, região rural, uma relevância política grande de um projeto de esquerda a partir da década de 60. Nós temos o PKK, nós temos, que já juntando também a pergunta da Pamela, nós temos a ideologia de Abdullah Öcalan, atualmente preso. Então, uma ideologia pautada num federalismo supranacional de regiões autônomas dentro dos estados pré-existentes. Juntando a última fala do senhor, considerando-se a falência desses esses estados falidos do Oriente Médio que não conseguem, e a porosidade enorme das fronteiras deles, o senhor acha possível mitigar o efeito ideológico de esquerda da teoria de Öcalan para uma implementação dessa federação supranacional turca, não um Estado, mas as federações internas? Bom, eu vou começar por essa, né? A famosa fala, infelizmente, volta e meia aparece da reunião do Roosevelt. Pode não ter, as fronteiras podem ser porosas, mas tem tanque e arma. E é que tá. Então, do Roosevelt, o Papa e o Churchill, né? Todo mundo sabe. O Roosevelt falou para o Stalin. O Churchill falou para o Stalin. O Papa quer participar da reunião, em alta. Ele falou, quantas divisões de tanque tem o Papa? Né? Então, uma coisa é a porosidade. Estado falido, entre aspas. A gente fala... Não, assim, porque é na prática que se demonstra. Quer dizer, se você consegue mobilizar esses recursos, essa população armada para um determinado território, ainda que temporariamente, você faz um estrago humanitário tremendo. Porque veja só, pensa o seguinte, vai dizer o seguinte, porra, por que fazer o que a Turquia fez agora, outros fazem recentemente, de colocar blindada essa força, entrar em comunidade que não está nem armada? Para que isso? Para que você faz isso? Isso se chama terror. Terror de Estado. Que todos eles fazem. Não vamos falar que um ou outro faz. É causar temor. É isso. É terra arrasada, para ninguém ficar lá mais. Né? Para espantar as pessoas. É isso que se faz. É uma técnica de guerra, de terrorismo. Então, eles fazem isso. Não é brincadeira. Quer dizer, a mesma coisa que você vai dizer. Bom, que sentido militar tem você jogar um míssil com arma química, igual nós vimos numa comunidade que não tinha ninguém armado? É terror. Então, você tem ocupação populacional. Tanto é que na década de... Posso estar enganado um pouco, mas década de 60, 70, esses partidos nacionalistas que chegaram ao poder, né, porque hoje todo mundo fica falando de religião, eu sou contra esse negócio, achar que os partidos nacionalistas no poder fizeram horror também. Não existe isso. Então, o partido Baath, né, nacionalista, tanto no Iraque como na Síria, eles tentaram, entre aspas, e estou colocando entre aspas, eles chamaram isso, que era a política da arabização. Né? Então, vamos entender o que é a arabização. Quer dizer, é deslocar uma população e colocar outra no lugar. Isso é uma técnica, os americanos, aqui é mal traduzindo colonização de povoamento. Eu falo por povoamento, né, que é cetra e colonialismo. Eles vão, tiram e colocam outra. Você ocupa um espaço lá. Então, Estado falido cheio de aspas. Eles têm, como se diz, tem bala na agulha. Né? E a outra pergunta
é importante. No momento da Constituição, por que não constituiu? Né? Olha, é uma questão muito complicada lá, mas eu vou simplificar dizendo o seguinte: de alguma forma, eles não conseguiram. Porque, veja só, quem conseguiu alguma coisa nesse momento, né, pós-Primeira Guerra, você tem um espaço a ser esquadrinhado. Acabou o otomano, e agora? Foram alianças que estabeleceram com grande potência. Então, por exemplo, o Iraque não é uma criação de um Estado árabe. Isso é uma bobagem, não tem negócio de árabe, ninguém sabia que era uma elite que era quem? Os Hashemitas, uma família. Eles articularam com uma família. Os britânicos começaram a fazer a articulação de elites, que é o que mantém o poder lá no mundo árabe. Elite árabe. É uma elite muito poderosa, que não tem nada de orientalismo nisso, é uma bobagem. Né? Eles financiam universidades americanas. O Gaddafi financiava a London School. Veio à tona isso, um filho dele fazia a London School, depois foram olhar, ele estava financiando várias universidades inglesas, dirigindo estudos, dentro da Inglaterra. Os árabes faziam isso na França. Então, essa história não... Então, ali, de alguma forma, os curdos não conseguiram equacionar isso. Essa questão. Nessas alianças com o britânico, francês, americano, tudo. Os americanos saíram fora. Havia uma ideia lá dos Estados Unidos atuar nisso. Também tinha, nem vamos entrar aqui, a questão armênia, que também apareceu, ali naquele momento foi trágico, o genocídio, então, que também com os turcos, né? O Império Turco. Então, acabou não dando. E nessa configuração, acabou assim, atingia vários interesses. Ali a Síria era dos franceses, né? O Irã já estava constituído, né? E o Irã estava ali naquele momento disputado pelos soviéticos e pelos britânicos. Os soviéticos chegaram a ocupar o norte do Irã. Eu tenho falado muito para os alunos, se despreza muito os estudos pós-Primeira Guerra. Para o Oriente Médio é fundamental, não tem um momento... E os britânicos no sul. Depois conseguiram os dois sair, mas colocavam quem? O Irã, entre aspas, era independente, mas era assim, pau-mandado dos britânicos, sempre foi, né? Depois vai trocar para os americanos. Enfim, eles não conseguiram. Eles não conseguiram, assim, a elite curda, os curdos, não conseguiram viabilizar algum tipo de aliança com grande potência. Quem conseguiu se estruturou de diversas formas. Então, se você pegar, há uma lógica. Os estados vão, depois, se tornarem monarquias. Em geral, é isso. Depois de monarquia, estou vindo até os dias de hoje. Depois de monarquia, eles se tornaram estados, repúblicas, por golpe militar, se industrializaram e tal, se nacionalizaram, que é a trajetória da Síria, Iraque, Líbia, essa trajetória, né, que são esses partidos nacionalistas. As monarquias do Golfo é uma elite que nem passou por isso. Né? E hoje é o foco, é o locus do apoio já há um tempo, agora mais ainda dos Estados Unidos, toda a região. Uma elite, com o Trump, isso foi ao infinito. Apoio dessa elite. E aí você está falando dos russos, e agora os russos estão fazendo negócio com a Arábia Saudita e Emirados Árabes. Os russos não brincam também, não. Parece que aquela ideia toda assim, eles estão entrando em tudo ali. Né? Então, essas elites conseguem se articular. Então, não houve uma elite, só para concluir, curda que desse conta disso. Aí tem a questão que foi perguntar de Rojava, né? Tem mais um. De Rojava, mas você está falando da ideologia e pragmatismo, né? Do federalismo. Não, isso é impossível. É isso, você vai tocar em vários estados. Os estados vão acender sinal de alerta. Né? Por isso que eu falei do Irã, porque o Irã tem lá entraram meio que, eu não sei em detalhe, mas eu sei que teve um processo de acomodação. Você não vê falar em autonomia e também você não vê falar de muitas ações do Irã lá contra eles. Não se acomodaram.
Agora, os lugares onde tem movimentação é o risco, é repressão também. Então, é um ciclo. Então, nesse momento que eu falei aí da Guerra do Golfo, teve guerrilhas curdas importantes no Iraque. Foram massacradas depois. E agora tem essa elite iraquiana lá, que é uma elite que não quer saber de união de curdo nenhum. O senhor respondeu a última pergunta que eu ia fazer, que era justamente a única das elites que realmente tem um peso urbano, um peso de representatividade no setor petroleiro, não tem interesse na celebração dessa... E a elite, que eu falei um pouco também, que tem população e elite curda da Turquia, porque a elite curda da Turquia acabou também se acomodando, tem representação no parlamento, ele tem cargos importantíssimos lá, né? E o PKK foi, embora importante, ele se redefiniu, não é o mesmo PKK, porque, lógico, pelas circunstâncias, mas acabou também tendo outro perfil, quer dizer, ele cresceu, ajudou o Erdogan, mas o Erdogan disse o seguinte, vai até aqui, vocês não vão além. Aí teve vamos dizer, um retrocesso em relação à população curda na Turquia, né, que também acaba tendo um outro perfil. Tirando a questão de curdo, eu estou cada vez, acho que é a idade, vou ficando mais cético, né? Então, assim, se você não conseguir, e tem que ser pragmático, eu falo para todos os militantes de qualquer coisa, essas questões internacionais. Você tem aliança com grande potência, não? Você não tem, você está fora. Não tem o que fazer. Está fora. A disparidade, a assimetria é muito grande. Em tudo. Em tudo, economia, militar e tal. Veja só o caso da Síria. Eu inclusive, apresentei isso no dia do seminário, muita gente, quase ninguém concordou. Pelo menos não estava concordando. Se eu convenci, eu não sei. Todo mundo falando que o Trump é um idiota, né? Que ela ficou olhando o Twitter, né? O Trump fez uma articulação com essa elite da monarquia do Golfo que eu duvido que o Biden vai desfazer. Porque, veja só, o Putin ganhou militarmente a Rússia. Ok, acabou isso. Agora, qual que é a fase? Aspas, reconstrução. Quem que vai pôr dinheiro lá? Rússia vai pôr dinheiro? Irã vai pôr dinheiro? Ninguém vai pôr dinheiro. Quem pode pôr dinheiro? Monarquia do Golfo. Já estão entrando lá. A monarquia a Arábia Saudita tinha rompido com o Iraque desde os anos 90. Voltou. Está investindo no Iraque. Então, eles começaram a competir com o Irã, não em questão militar, influência política, o Irã ganha. Eles começaram a competir na área econômica. Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita, é um bloco. Eles andam em toda essa política, com Israel, vai para lá, vai para... Quer dizer, todo esse esquema do Oriente Médio, fora a Turquia. A Turquia também tem poder para isso, econômico. Mas são eles que têm. Então, também é complicado só olhar para essa variável militar, né? Então, é difícil lidar com essas grandes potências. E a monarquia árabe, por exemplo, não tem interesse nenhum em questão curda. Nenhum. Estão se lixando para isso. Como estão se lixando para a Palestina. Eu não quero saber de nada. Quero saber de gastar o dinheiro deles na Europa, fazer outras coisas. Aí não tem islamofobia, porque isso é outra coisa que eu digo. Islamofobia. Tem islamofobia com sheik? Eu não sei disso, né? O sheik do Catar tem mais propriedade na Inglaterra do que a rainha. É uma islamofobia tremenda. Agora, tem islamofobia com quem mora nos banlieues em Paris. Aí tem, né? Por que será, né? Porque não é porque é islâmico. É porque aí junta as duas coisas, islâmico e pobre. Né? Enquanto isso, o lado direito da Champs-Élysées inteiro pertence ao Catar. Então, é isso. Financia as universidades, depois vem essas pessoas caindo assim, o Oriente, Ocidente. Que Oriente? Os caras vivem na Europa. Não tem nada de Oriente. Todos os filhos, toda a educação. Quanto tempo que é isso? A mulher do Assad não saía das colunas sociais da França, da Inglaterra.
Aí depois o Assad vem. O Gaddafi que era mestre de fazer isso. O filho dele era dono lá de um time da Itália, não sei se é de Milão, não me lembro. O outro na London School, ele não saía da Itália lá com o Berlusconi, aí quando ia um chefe de Estado visitar ele, o que ele fazia? Recebia o cara numa tenda no deserto. Aí o jornal fala, olha, o Gaddafi, tradicional, super tradicional, tradicionalíssimo, né? Morava em cidade... 85% da população da Líbia é urbana. Aí vem um cara falar de tribo na Líbia. Que tribo? Isso acabou. Não existe isso. Todo o mundo árabe é urbanizado. Arábia Saudita, 90% da população urbana. O Egito, 75%, 80%. Grande Cairo tem 18 milhões de pessoas. Aí acha que é vida no deserto. Então, é outra lógica, é isso que eu estou dizendo, tem outra lógica aí em jogo. Então, essas elites, monarquia, tudo, não só a monarquia, mas essas elites aqui, fazem esse jogo. E aí eles se articulam com esses grandes poderes, ou com a Rússia, ou os Estados Unidos, e agora a China, né, que está começando a entrar pelo Irã, né? Agora, o Irã tem uma capacidade de mobilização política militar muito grande, né? Isso é o Irã, a guarda revolucionária, que, afinal de contas, garantiu o governo do Iraque. Então, ajudou os Estados Unidos. Vê como é que são as coisas. Os Estados Unidos apoiavam o governo do Iraque, eles ajudaram. Porque ia cair o Iraque. Ia cair com o Estado Islâmico, ia tomar tudo. Eles que protegeram o Líbano, do Estado Islâmico entrar lá. Então, é isso. Então, a gente fica cético. E aí, só para concluir, todas essas questões tem no mundo inteiro. Aí fala, por que o Oriente Médio é diferente? Porque lá entra a grande potência diretamente, não é indireto. Eu falo sempre isso. Se tivesse toda essa que está acontecendo no Brasil, Equador, Bolívia, etc., lá também tem. Qual a diferença? Não tem uma relação direta, não tem Rússia, não tem uma grande potência que manda arma para outra, não tem aqui, né? Eles não estão com os pés e estão com arma militar. Lá é muito grande. Então uma discussão política com... Se o cara tem AK-47, a coisa muda, né? Não é briga virtual nossa aqui, né? Exatamente. Bom, obrigado, Valdir, obrigado, professor, pelas palavras. Ainda não são os momentos finais. Antes da gente passar para os comentários finais, tanto do palestrante quanto do mediador, eu passo a palavra aos professores, caso eles queiram fazer algum comentário. Vamos fazer por ordem alfabética. Professor Arthur Capella, algum comentário? Obrigado, então, passar a palavra. O professor Reginaldo Nasser, muito obrigado pela palestra, eu agradeço imensamente. Eu comentei até com o senhor ontem, né, que eu assisti uma palestra há alguns anos, ainda quando estava na graduação, então a admiração continua desde... aí, né? Desde alguns anos, continua até esse momento, então fico lisonjeado em que você tenha aceitado o convite e tenha trazido e enfatizado essa dimensão plural da questão curda, né? Então não é uma questão curda, são as questões curdas. E eu particularmente, enfim, não é uma pergunta, não é um comentário, né? Eu particularmente acho muito interessante quando o senhor menciona exatamente essa dinâmica das elites locais. Acho que assim, tem muitos aspectos interessantes, mas o que me chama a atenção numa série de estudos que eu tenho seguido em algumas questões em outras áreas, em direito internacional, exatamente a questão do papel das elites locais como fatores de constrição de demandas de mudança social locais, e isso com uma tônica, e já vou chegar onde eu quero chegar, com uma tônica crescente nos países que não são grandes potências. Então, eu sempre brinco, né, ou pelo menos sempre converso com meus alunos, e aí, é claro, um momento de autocrítica, né, no momento de formação, que, de certa parte, a culpa, né, claro que não vou sintetizar isso de uma maneira tão simples, da identificação das elites como as grandes potências.
em termos culturais, em termos educacionais, então, em termos de formação, né, e isso é uma meia-culpa, e eu brigo comigo mesmo, pensando na minha formação, na minha trajetória, né, pensar em ir para né, estudar na Europa, pesquisar na Europa, pensar em temas europeus, então, claro que isso faz parte da constituição, da trajetória profissional de muitos internacionalistas, né, e acadêmica também, mas é muito interessante perceber que, de certa maneira, tem um papel fundamental de construção de liberdades e de projetos de mudança, as elites que, digamos assim, ditam e replicam certos ideários. Então, quando o senhor menciona as elites curdas na Turquia, quando o senhor menciona as elites em diversos campos, né, das comunidades árabes, né, dos países árabes, é muito interessante que você mostra grande parte, não só, né, mas grande parte dos problemas são nacionais, né, são locais, são internos, e isso é uma coisa que me chama muita atenção, que é alguma coisa que, em direito internacional, pelo menos eu vejo, ainda não tem se discutido tanto na área de direito internacional dessa maneira, nessa perspectiva que a gente chama hoje em dia de terceiro mundismo no direito internacional, né, os third world approaches to international law, que a gente tem visto alguns autores ao redor do mundo escrever isso, esses temas. Então, acho que não é, obviamente, não é só isso, né, que me chama a atenção nas informações ou nos aspectos que o senhor ressaltou, mas isso é alguma coisa de grande valia, enfim, que reforça cada vez mais essa perspectiva. Então, agradeço imensamente por mais essa aula. Muito obrigado. Tem um autor inglês de direito internacional, para mim ele é excepcional, Anthony Eng. Ele faz uma outra reconstrução do direito internacional, né? Uma leitura do século XIX até hoje, né? Uma obra como as instituições internacionais, mesmo pós-Primeira e pós-Segunda Guerra, construídas em torno do colonialismo. O Eng pega esse momento aí, eu li muito o Eng. Bom, mas eu vou te falar da elite. Cuidado também com esse discurso. Você não vai ficar com xenofobia, não. Eu quero estudar na Europa, porque a Europa não é elite, uai. Você também vai estar com outros movimentos. O que a gente precisa tirar da cabeça... Bom, eu falo por mim, não vou para a gente, não estou pregando para ninguém, mas essa coisa de nacionalismo, eu tenho aversão a esse negócio. A gente acha que nacionalismo é nesse sentido de ideologia, entendeu? Porque eu lembro que eu estava num filme de mostra árabe, e um filme muito bom sobre a Guerra Civil na Síria. Na hora que eu saí, encontrei as pessoas, professor, gostou do filme? Falei, muito bom. O cara lá falou assim, mas ele fala mal da Síria. Eu não conheço a Síria. Nunca vi a Síria. Eu conheço o governo da Síria. E aí ele fala mal do governo da Síria. Então, cuidado com esse negócio. Cuidado com isso. Porque, não, Europa é isso? Não, tem várias Europas, tem vários Estados Unidos. Eu até tirei. Está aqui. Eu deixo um livro dos Estados Unidos aqui atrás. Aí, às vezes, nas lives, um cara de direita falou assim, olha lá, esse cara é de esquerda e com o livro dos Estados Unidos. Aí o outro olhou e falou assim, mas essa bandeira está estranha. Não é uma bandeira original dos Estados Unidos. Aí o cara de esquerda falou, isso é retórica, onde já se viu ser de esquerda e falar dos Estados Unidos? Ué, por quê? Qual o problema? Né? Porque a gente fica com a ideia de nação enquanto ator, não enquanto heterogeneidade, divisão de classe, de quem que nós estamos falando? É isso. Então, quando eu estou falando da Europa, é elite europeia. Porque, aliás, esse primeiro momento, só para terminar, esse momento pós-Primeira Guerra Mundial, um momento muito rico, é onde há um confronto entre internacionalismos. O internacionalismo originalmente vem da esquerda, e a direita responde, os liberais respondem com outro internacionalismo. Então, não é veja, e não é meio de comunicação. Você imagina que em 1919, 1920, havia uma articulação entre o movimento Egito, Irlanda e China. O que eles têm em comum? Porque hoje em dia nós ficamos com a cabeça do que intelectual e coisa colocou na gente. A gente fica buscando identidade em religião, em etnia, não sei o quê. Qual a identidade entre eles? O que eles têm em comum? 1919. O mesmo inimigo, o Império Britânico. Então, há uma conexão, eles liam o outro.
trocava, a revolução no Egito. Aí o Egito, revolução na Irlanda, a luta anticolonial na China, aí aparece do Iraque, que é contra os britânicos. Então, ou seja, à medida que você internacionaliza a economia, você internacionaliza a luta. Ué. Essa era a discussão. Ué. Agora fica ideia nacional, né? Cada um buscando ali o seu coisa. Então, eu acho que é isso aí. Então, agora, a elite tem fração. Eu não estou aqui dizendo que eu não concordo, que eu elogio a chamada elite nacionalista, mas quando aparece... O que acontece? Década de 60, 50, no mundo árabe, muitos desses, eles eram... A pessoa não precisa seguir o pai, né? A gente sabe disso. Então, os filhos começaram a estudar na Europa, então, saber várias línguas, estudar e não sei o quê, e começaram a fazer o quê? Criticar o sistema. Então, o Mossadegh, que já era mais velho, que é do Irã, o Mossadegh era um cara educado na Inglaterra e na França. Ele vai lá, vai nacionalizar o petróleo e vão derrubar o Mossadegh. Ele foi educado lá também. Né? Quer dizer, onde é que falou aqui o Ocalan? Onde é que você acha que ele estudava? Então, assim, vem com essa... Quer dizer, ir lá para a Europa... Quer dizer, a ideia da Europa, da coisa, é de uma universidade de qualidade, de uma sociedade pujante, de discussão, de debate, né? Os Estados Unidos também, mas vamos diferenciar. Então, acho também que não vai por aí também. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que olhar mais para essa coisa da elite árabe, no caso aqui, né? Os das elites, desculpa, falei elite árabe, mas elite curda, elite turca, porque elas construíram uma narrativa que interessa para elas, né? E elas sobrevivem no tempo e no espaço, num mecanismo que elas estruturaram um tipo de Estado e de poder econômico e político difícil de desmontar. É muito difícil. Né? E é isso. Então, essas lutas sociais. Agora, o que mais específico para vocês? Então, questão humanitária nisso é luta de Dom Quixote, né? Admiro muito, porque é difícil. Né? E o tanto que usa, porque enfrentar as pessoas que estão lá, eu conheço vários ex-alunos que ficaram nesses lugares do Oriente Médio, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não tem proteção nenhuma. É inacreditável. Né? Bom, professor Maurício Dita? Não? Perfeito. Professor Paulo Borba Casella, por favor, suas considerações. Muito bem. Muito obrigado, professor Reginaldo Nasser, pela sua apresentação. Exatamente essa complexidade, a multiplicidade de aspectos que conversaram também nas perguntas e nos comentários do professor Arthur. E tem um aspecto que mencionou rapidamente, em relação ao fim do Império Otomano e o genocídio armênio. E é o papel que foi feito, o serviço sujo do genocídio armênio que o Império Otomano pôs para os curdos fazerem, e justamente uma parte importante da matança de armênios foi com base na promessa dos turcos de dar aos curdos as propriedades que seriam desocupadas à força pelos armênios. Então, essa é uma complicação a mais e, no meu entender, entra no padrão do que estava comentando, de os turcos são um bom aliado até que não se precise mais deles. Então, isso os turcos fizeram também em relação ao genocídio armênio. Então, quando se conversa com colegas armênios sobre a questão curda, eles dizem, os curdos, o papel horrível que eles tiveram no genocídio armênio, que nem era uma briga deles com os armênios, eles foram claramente usados pelos turco-otomanos. Então, muito obrigado pela sua apresentação. Mas me permite um comentário aí? Não, eu acho, veja só, mais uma vez, quer dizer, alguns curdos, né? Eu não vou aumentar aqui os curdos e os armênios, porque foi um lapso meu,
Eu não falei que teve um papel importante nisso? O Partido Comunista Turco. O Partido Comunista Turco foi sempre aliado dos curdos. Ah, então não tem. Então aqui não tem. Por quê? É isso que eu estou querendo discutir. Porque tem uma questão ideológica que é universalista. Eu não vou dizer que tem que ser comunista, mas eu estou dizendo o seguinte: questões ideológicas universalistas, elas quebram essa ideia de nação. Agora, a narrativa interessa dizer que são os curdos, os turcos, os armênios ou os árabes. Entendeu? Eu vou, e só terminar dizendo, onde eu fui, várias armadilhas, eu fui na Manchete, não lembro, era aquele jornalista, ele faleceu, ele tinha uma gravatinha borboleta, ele conversava. Aí ele falou assim para mim, ele é famoso da Manchete, esqueci, tinha um programa de rádio, televisão. Aí ele começou a me entrevistar e ele falava rápido, jornalista famoso. Aí ele falou assim, então aqui vai falar o professor Reginaldo, não sei o quê, ele vai dar uma outra visão do Oriente Médio, não sei o quê. Aí eu falei assim, outra, porque quem que deu e que eu vou falar? Ele falou, não, porque a semana passada esteve aqui o analista que é judeu, foi daí que ele é judeu. Eu posso concordar com ele, qual o problema? Aliás, eu concordo por vezes mais com judeu que com árabe. Qual que é o problema? Você está falando isso, eu não vou entrar nisso. Aí ele parou e falou, corta, vamos começar de novo. Então, por isso que eu estou dizendo, igual eu falei desse cara que falou do cinema para mim. Ah, falou mal da Síria. Não falou mal da Síria. Falou mal do governo do Assad. Quem disse que o Assad é a Síria? Então, não, ou seja, então esse construto também que começa a dar, que é depois da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, essa ideia de que está construindo nações, né, que não tinha essa coisa de nação no Oriente Médio, e tudo, eles vão começar a dar um colorido para isso, né, muito especial, que volta e meia é uma armadilha. Né, e a gente vê, na prática, essa discussão. Porque você é libanês. Não. Então, nós aqui nos identificamos contra o brasileiro, né? A gente sabe os brasileiros que eu quero ver distante. Então, por que usa isso lá? Né? Então, essa coisa não se aplica. Então, eu acho que lembrar da coisa da Armênia foi importante, o que você falou, fundamental, que devia desenvolver. Mas eu acho que é um jogo que todos eles faziam dentro desse critério de deslocamento populacional. Regra geral, esquerda ou direita, centro, de baixo, quem que for, falou em deslocamento populacional, é crime contra a humanidade, é genocídio, é a consequência lógica do genocídio. Como é que você desloca alguém forçado? Então, esse momento começa uma série de deslocamentos em todo o Oriente Médio. Oriente Médio, não só, mas estou dizendo deslocamentos, né? As alianças e deslocamento, né? E da Armênia, como você disse, foi uma tragédia. Mas, mesma coisa, como tinha essas ideologias universalistas, ele não queria entrar nesse jogo. Então, o Partido Comunista Turco, que eu nem sei se existe mais, deve ter lá uma coisa, ele era famoso, porque eles articulavam com o Öcalan. Eles eram aliados. Não era... Então, da mesma forma que os curdos de Rojava, não tem curdo versus árabe lá. Não existe isso. Para eles, que eu saiba, não existe. Então, esse jogo, né, e eu conheço muita gente, os curdos, o cara é do Iraque, é árabe iraquiano, ele fala os curdos lá da coisa. Não cai nisso, não. Né? Mas é isso, esse jogo aí é perigoso. Nação e nacionalismo é perigoso. Né? Mas, enfim, era o comentário. Obrigado pelo convite e parabenizar também os cursos, as palestras que vocês têm feito. Eu ia passar agora para as suas palavras finais, acho que o senhor se o senhor quiser já usei, alguma coisa. Valdir, suas palavras finais? Só tenho a agradecer a aula de não só a questão curda, o Oriente Médio inteiro e história recente do Ocidente, porque, como nós vimos, tudo imbricado. Eu agradeço ao professor Reginaldo e agradeço a oportunidade dada pela organização do fórum. Bom, então a gente encerra aqui, mas antes de encerrar, eu queria só lembrar que nos encontraremos novamente no dia 24, ou seja, daqui a 2 semanas, com a palestra sobre crimes contra a humanidade no Timor-Leste, novamente às 5 horas da tarde. Para quem está um pouco perdido, quais palestras vão ser?
fazendo um pouquinho de comercial aqui. Se vocês quiserem seguir o Instagram do nosso grupo de pesquisa, gpim/cepim, espaço USP, lá nós temos um linkzinho na bio. Desculpa, gente, isso é tudo muito novo para mim, eu estou aprendendo a mexer nessas coisas de internet, eu acho que é isso. gpim/cepim, espaço USP, o link na bio que vai ter vai ter a Linktree com os próximos eventos que nós temos, e tudo lá divididinho para a gente poder fazer a devida inscrição. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, professor Reginaldo Nasser, obrigado, Valdir, pela mediação, obrigado, professor Arthur Capella, professor Paulo Casella, professor Maurício Dita e demais alunos aqui presentes hoje, e nos vemos em 14 dias. Uma boa noite e até lá. Boa noite a todos.